Olá, tudo bem? Vamos aqui à nossa terceira aula na nossa playlist sobre sustentabilidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre a função do governo na sustentabilidade, ou seja, o Estado, né? O nosso poder público, qual é a função do Estado, o que ele pode fazer para que nós possamos alcançar o desenvolvimento sustentável. Bom, a primeira coisa que eu quero abordar com vocês é a diferença entre uma empresa e o governo. Qual que é a diferença entre os dois? Porque não é a mesma coisa administrar uma empresa e administrar o governo. Gerir uma empresa e gerir o governo é diferente, porque eles têm objetivos diferentes, eles têm um formato diferente, né? Então a composição do governo é diferente de uma empresa. A empresa ela tem finalidade lucrativa e ela busca satisfazer o seu consumidor. Então ela atende aquele que tem poder aquisitivo e deseja adquirir um produto da empresa. Então, a empresa ela se preocupa com as pessoas que têm poder aquisitivo para comprar o seu produto. Ela não tem uma preocupação macro, uma preocupação social. Tá? Embora sim, uma empresa quando ela realiza bem, como eu digo para meus alunos, uma empresa quando ela realiza bem a sua função, ela acaba ajudando a sociedade a crescer, se desenvolver, mas de uma forma mais limitada do que o governo, porque sempre a empresa ela vai atender aquele público que é o cliente da empresa, tá? O governo ele já tem uma função mais macro. Uma prefeitura, por exemplo, busca aumentar o bem-estar da cidade como um todo, o estado do estado como um todo, o país do país como um todo, independentemente do poder aquisitivo dessas pessoas. Então não importa se a pessoa tem poder aquisitivo ou não, ele é um cidadão, ele deve ser atendido pelo governo. Todos vão ser atendidos pelo governo da mesma forma. Só vai ser tratado de forma diferente se uma pessoa tiver uma necessidade maior do que a média. Então, por exemplo, quando nós falamos das mulheres, as mulheres, se você pegar a história, né, isso é incontestável, as mulheres elas só puderam votar lá em 1930, elas só começaram a poder trabalhar sem autorização do marido, acho que lá na década de 50, 60, até década de 20, 30 também não podia se divorciar. Então as mulheres, historicamente, elas foram um grupo que tinha menos direitos do que os homens. Então necessitou-se de políticas públicas, né, especiais para as mulheres, para que as mulheres que tinham menos direitos conseguissem chegar ao mesmo nível dos homens, que ainda não chegou, né? Porque a gente ainda fala, por exemplo, de feminicídio, né, no Brasil. Nós ainda falamos de questões de violência contra a mulher, de diferença salarial entre a mulher e o homem. Então, né, estava bem distante. Caminhamos um pouquinho, mas ainda as mulheres ainda são uma minoria. Porque o conceito de minoria né, um conceito um grupo da sociedade que possui menos direitos ou possui, né, menos, não é privilégios, é menos direitos mesmo do que outros. Então as mulheres possuem menos direito que os homens. Então elas são uma minoria. Os negros, né, a diferença salarial entre negros e brancos no Brasil ainda é muito grande. A maior parte da elite é branca, a maior parte da periferia é negra e parda, né? Isso é contestável. Então os negros ainda são uma minoria. Esse é o conceito de minoria. Os homossexuais também são uma minoria. Por exemplo, até pouco tempo eles não podiam se casar, né, nem no civil. Então não podiam adotar uma criança. Então eles possuíam menos direitos. Ainda existe a violência ainda contra os homossexuais. Então são uma minoria também. Tá? Minoria, então, são grupos que precisam de uma atenção especial porque eles ainda não se igualaram aos outros grupos da sociedade em questão de direitos, de condições de vida. Isso, ó a palavra, achei. Condições de vida, tá? Qual é a condição de vida que nós damos para homens e mulheres? Os homens têm mais privilégio do que as mulheres, tá bom? Então isso é um fato, ok? Então nós precisamos de
políticas públicas. E as políticas públicas, elas são feitas pelo governo. E é aí que começa a importância do governo para a sustentabilidade. Bom, o autor do livro que eu estou usando para a nossa aula, ele vem falando sobre a Rio 92. A Rio 92 foi uma das principais conferências, e nós tivemos o presidente Lula, né, criticando inclusive essa questão das conferências climáticas, porque nós tivemos a Rio 92, aí tivemos outras conferências e outras e outras. As conferências, elas, segundo o autor, elas mostram realmente que os governos, pelo menos no discurso, aceitaram a importância das questões ambientais. Então, a maioria dos governos hoje não são mais negacionistas ambientais. Eles aceitaram a importância que são as questões climáticas, né? O efeito estufa, a poluição dos rios, a poluição do solo, o uso de agrotóxicos. Então, tudo isso é debatido hoje, mas, efetivamente, as metas que são tratadas nessas conferências, raramente elas são cumpridas. Então, quando chega na outra conferência, você vai restabelecer de novo a meta que não foi cumprida. Ou vai só aumentar um pouquinho, porque você atingiu só 20% da meta. Então, são metas que não estão sendo cumpridas. É por isso que as conferências climáticas elas estão realmente perdendo a credibilidade em relação à população. As ONGs, o consumidor mais verde, vamos assim dizer, que tem uma consciência maior, já não acreditam muito nessas conferências, elas estão perdendo essa credibilidade, tá? Mas a Rio 92 foi importante, porque ali ela mostra uma mudança no discurso. Os governos que até então não falavam sobre a questão da sustentabilidade começam a falar. Bom, e qual que é o papel do Estado? O Estado ele é regulador e fiscalizador. Regulador, ele cria as leis, então ele pode criar leis que façam com que as empresas, os consumidores, né, sigam protocolos mais sustentáveis. E ele vai fiscalizar, ele tem esse papel de fiscalizar e punir aqueles que não seguem as regras ambientais. Então, o governo ele cria legislação ambiental e ele fiscaliza para ver se as empresas estão seguindo. Por isso, o governo ele é muito importante. O governo também é importante porque ele faz compras governamentais. Então, o governo ele pode realizar compras de empresas que sejam mais sustentáveis. Isso pode, inclusive, estar na licitação. Então, quem quiser aprofundar aí sobre gestão pública, nós já temos no canal 2 playlists sobre o Estado, né, que é uma playlist sobre gestão pública e uma playlist sobre administração pública. Vamos ter outras, tá? Então, são 2 playlists para quem quiser aprofundar nessa questão do Estado, das licitações, contratos, tá bom? É bem interessante. Bom, o Estado, ele tem a função de zelar pela economia? Sim, mas a economia ela é um meio, não um fim. Você usa a economia para gerar bem-estar social. E esse bem-estar social tem que ser gerado e essa economia tem que ser aquecida de forma com que se respeite o meio ambiente. Então essa vai ser a diferença entre o governo e o mercado. O mercado está preocupado basicamente com o crescimento econômico. O Estado vai se preocupar com o crescimento econômico, mas vai usar esse crescimento econômico para gerar bem-estar social e, ao mesmo tempo, respeitar o meio ambiente. Então, as pessoas estão comendo bem, estão tendo acesso à educação, as pessoas estão vestindo bem, as pessoas estão dormindo bem, correto? Então, é essa a preocupação principal do governo. Governos verdes. Aqueles governos que hoje realmente já conseguiram implantar uma legislação ambiental forte, que regulamenta as suas empresas para que elas sigam, né, protocolos e regras mais sustentáveis, esses governos, eu chamo aqui de governos verdes, os governos verdes, né, como França, Alemanha, por exemplo, eles pressionam para que outros governos também sigam as regras ambientais, principalmente se forem fazer acordos comerciais, tá? Por exemplo, os países da União Europeia, em relação ao Mercosul, eles têm uma resistência muito grande em fazer acordos, né, entre a União Europeia e o Mercosul. Por quê? Porque na União Europeia, o empresário europeu ele tem que seguir muito mais regras ambientais do que o empresário sul-americano. As empresas sul-americanas, brasileiras, por exemplo, são empresas que estão muito mais folgadas, muito mais tranquilas, né, em relação a poluir o meio ambiente.
o agricultor, por exemplo, brasileiro. Já na Europa, não, eles têm que seguir regras ambientais mais rígidas. Por isso, para que esse empresário europeu não fique, né, tendo que cumprir regras que aumentam os seus custos, aí vai fazer comércio com o agricultor brasileiro que não segue tantas regras ambientais, o agricultor europeu ele vai sair em prejuízo, porque o custo dele é maior, porque as regras dele são maiores. Por isso, né, estabelece esses governos verdes, pressionam os governos, como os sul-americanos, a terem regras ambientais mais rígidas, mais fortes, tá? Bom, eu queria citar aqui para vocês, né, 2 países que o autor do livro traz como países exemplos, que é o Uruguai e a Alemanha. O Uruguai porque 90% da sua energia, né, sua matriz energética vem de fontes sustentáveis, renováveis e sustentáveis. E a Alemanha, que além de está tendo bons resultados, também possui as metas mais ousadas aí até 2050, que é 80% da sua energia vir de uma matriz sustentável e renovável e diminuir em 95% as suas emissões de gases do efeito estufa, que é uma meta também bem ousada, tá bom? Bom, como eu prometi, as aulas aí em torno de 10 minutos, né? Hoje passou um pouquinho, 11 minutinhos. Nas 2 próximas aulas, nós vamos falar sobre a questão do consumidor. Na aula que vem, nós vamos fazer uma introdução sobre o papel do consumidor na sustentabilidade. E aí, na aula seguinte, né, que vai ser a aula número 5, nós vamos falar sobre consumo e consumismo, baseado no livro A História das Coisas, que é aquele vídeo que tem aí no YouTube, né, onde uma ambientalista americana ela fala sobre todo o processo, né, de produção dentro do capitalismo. Então nós vamos abordar sobre o consumismo de forma mais crítica, né, baseada nesse livro. Então eu aguardo vocês, até na próxima aula. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, já curte o vídeo para ajudar também e indica para aquele seu amigo que gosta do tema. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.